A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. Estamos iniciando mais um episódio da segunda temporada do Propósito do Sim. E hoje, como não diferente dos outros dias, estamos um casal abençoado aqui que nós vamos estar entrevistando daqui a pouco. Mas antes, eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo, acionar o sininho, compartilhar com alguém que você conhece, com algum casal, alguém que está se casando, alguém que está namorando, que eu tenho certeza que vai servir de bênção para a vida desse casal, tá bom? E eu quero passar aqui também a palavra para minha esposa, a irmã Esther. Pai, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos assistindo, não deixe de compartilhar, como foi dito, mandar para alguém, né, esse testemunho desse casal abençoado. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. E para começar, então, já vamos apresentando o casal. Pode se apresentar, Eduardo e a Ana Paula. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Eduardo Constantino. Hoje eu sou o Eduardo da Ana Paula. Né? Sou muito grato a Deus por isso. E somos pais da Eduarda. Né? Paz do Senhor a todos, eu sou a Ana Paula do Eduardo. É uma alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite. Nós nos sentimos honrados de estar nessa mesa, nesta igreja, participar desse momento tão especial. Então, eu já conheço um pouco da história de vocês, né? Um pouco, hoje eu vou conhecer um pouco mais. Então, vou começar já fazendo umas perguntas para a gente entender como é que foi esse trabalhar de Deus, que esse foi um trabalhar muito lindo do Senhor. E como vocês se conheceram, como é que foi a primeira vez que vocês se viram, já iniciando essa nossa conversa aqui, esse bate-papo. Como é que foi? A gente se conheceu lá no Bom Samaritano. Eu estava lá como aluno, faziam aproximadamente 4 meses, e a Ana Paula ia lá visitar o irmão dela. Aí, numa dessas visitas, ela passou por mim assim, e o Espírito de Deus falou no meu coração: eis a tua esposa. E naquele momento eu falei: eu acho que eu sou o primeiro ser humano na história da humanidade que Jesus se enganou. É bem Porque assim. era muito improvável. Era muito improvável. Eu estava numa situação de vida que eu nem estava pensando nisso. Eu tinha tanta coisa na minha vida para pôr em ordem, né? Eu digo, isso aí vai ser uma consequência natural de muita coisa que eu tenho para pôr em ordem. Eu não estou com a cabeça nisso, né? Achou que chegou no tempo errado. Teu pensamento era esse. Eu achava que eu tinha muita coisa para fazer antes, e realmente tinha, né? Só que Deus é Deus, né? Mas como Deus falou, eu falei, bom, Deus falou, eu vou ver qual que é, né? Né? A irmã era bonita, né? É, Mulherão, altão. Agradável aos olhos. qual foi a tua primeira impressão, o Ana Paula? Então, eu nessa época, quando ele conta que Deus falou com ele, eu não conhecia ele ainda, né? Eu não era crente ainda, não tinha aceitado Jesus. Eu estava indo visitar o meu irmão, estava no processo ali no início da conversão, né? No início de aceitar mesmo aquilo tudo novo, assim, para minha vida, porque eu achava, assim, que o meu irmão que estava internado no Bom Samaritano, que era ele que precisava de Jesus e não eu. E aí eu comecei a ir, frequentar as vigílias e tudo mais. E um dia, eu vi o Eduardo, me falaram dele também, só que eu morria de medo. Eu morria de medo, porque era um contexto muito difícil para mim. Eu fui criada numa cultura completamente diferente da cultura cristã, cultura mundana, onde a mulher, ela é independente, ela se vira sozinha, ela não precisa de homem, casar, e eu morria de medo. A minha mãe sofreu muito nos relacionamentos dela, então era o padrão que eu conhecia. E então, assim, eu estava completamente fechada para ser crente e para casamento. E aí eu comecei a frequentar o Bom Samaritano e visitar o meu irmão e conheci o Eduardo. E ele sempre foi muito direto, muito persistente. Deus falou comigo no início já, só que eu não queria aceitar. Eu fui pedindo sinal e prova com Deus até o dia do nosso casamento. Eu morria de medo. Eu achava que ele ia virar um monstro depois de casar, eu achava que ele ia me prender. Eu morria de medo dessa vida normal, sabe? De casar, de ter filho. E eu só queria fugir, por medo mesmo, assim, né? E glória a Deus, ele não virou um monstro. Mas eu acho também que é um pensamento normal, porque Irreal, né? Porque, poxa, e a Esther também tem uma história parecida. Tem uns podcasts que você também pode estar assistindo. No primeiro episódio tem o testemunho meio da Esther também. Mas eu também tive esse pensamento e eu sempre falo para Esther.
a coragem de vocês, né? É. Sendo nós dois ex-dependentes, tal, químico, e a coragem de vocês de tomar uma postura. Só mesmo Deus falando. Tanto é que quando a gente conversava assim, né? A gente tava se conhecendo, ela dizia, poxa, mano, mas tu é uma bênção, né? Eu falava, eu não sou, não. Não te engana, não. Se Jesus sair da minha vida, tu sai na mesma hora, tá junto? E eu sem Jesus, eu sou um monstro. E aí eu entendi que quando eu conheci ele, eu tive o real entendimento. Que se eu não aceitasse aquela nova vida em Cristo, para mim jamais nosso relacionamento funcionaria. Sim. Eu até penso hoje em dia que eu não sei como os casais eles conseguem conviver sem Jesus, porque quando a gente tá no dia mal, né? Porque o Verdade. casamento tem Sim. os seus Altos e dias maus. baixos. Como que consegue sobreviver se Jesus não tá na equação? Eu não consigo hoje entender, e por isso que, na verdade, tem tanta separação, tem tantos divórcios hoje em dia, né? Mas realmente eu entendi, eu vou ter que encarar essa vida de crente para esse casamento dar certo. Então foi uma escolha, assim, que levou algum tempo, nós levamos 1 ano e meio para casar, antes que crente casa rápido, a gente levou 1 ano e meio justamente por esse meu medo, esse meu receio. Aí o Eduardo que tomou a decisão, né, ele disse: "Eu vou me casar e não quero nem saber a tua opinião", Alguém vai estar lá, certo? Eu não sei. porque eu estava só enrolando, enrolando. E assim, algo muito bonito que a gente conseguiu construir, apesar dos 2 já terem uma vida antes do casamento, uma vida, ter uma vida vivida, né, antes, a gente se guardou pro casamento, assim, então foi algo bem especial que eu não entendia, eu não sabia o que era isso, aí ele me ensinou, né, aprendi pela palavra isso, e a gente conseguiu, a gente se guardou, e eu tenho certeza que Deus abençoou muito também essa decisão. A gente vê o quanto é importante e hoje isso tá meio que desvalorizado, né? É. O casamento, as pessoas pensam que tem que se conhecer antes para Uhum. saber se vai gostar, para ver se vai dar certo. Esse é o é. pensamento mudando. E a gente, graças a Deus, temos casais ainda que entendem que isso é algo que vem É, de Deus, né? Se é. guardar, se preparar. Isso é um recado para as É. pessoas que nos ouvem também acerca disso. Se guarde, espere. Tempo certo que Deus ele vai abençoar você com um esposo, abençoar você com uma esposa. Basta esperar o tempo de Deus. E qual foi o tempo o momento em que tu, disse assim: "Não, esse é um homem da minha vida, esse é quem eu vou me casar"? Qual foi o estalo, assim? Porque até então Deus tinha falado, né, mas qual foi o momento, assim, que tu viu: "Não, realmente o Eduardo é o homem que Deus preparou pra mim"? Desde o início, eu sabia, só não queria aceitar, mas desde do início, assim, de tudo, eu sabia, porque, eu assim, aquela coisa de tu ter uma lista, né, de Sim, a lista Aquela, né, fantasiosa. lista fantasiosa. Eu quero assim, assim, Do assim. homem perfeito. É o homem perfeito. o último da lista era nós ali. A lista, né. E aí, o Eduardo chega, na verdade não é que ele não tinha o que estava na lista, mas ele tinha, só que eu fui descobrir depois. Aparentemente não, né, Sim. aparentemente não. Assim, eu falo, as questões, o contexto todo não estava estruturado, aquelas coisas todas que a mulher espera, né, Sim. encontrar. Mas aí depois, aí você vai ver, assim, que na verdade Deus traz aquilo que você precisa, e você constrói junto. Eu precisava de alguém para me cuidar, alguém que eu fosse me sentir segura, que de fato eu conseguisse ser uma mulher, exercer a minha feminilidade, que antes eu não via isso como uma possibilidade, eu queria me virar sozinha. E hoje eu digo assim, que o Eduardo é meu muro de proteção, porque e da Dudinha, nós temos um homem de Deus que cuida da gente, que eu sei que independente do que acontecer na nossa vida, ele vai estar ali, ele vai estar cuidando, a gente está segura. E é isso que o homem proporciona num lar, né? E eu sabia isso desde o início, mas eu lutava contra, porque era muito medo. Eu tinha muito medo. Meu irmão, internado Bom Samaritano, o pai que morreu de uso de droga. Então, de novo, eu vou entrar nisso, meu Sim. Deus! Imagina, tu Mas passou um filme na cabeça. Mas É. eu penso dessa forma também, porque do mesmo eu acho que o processo teu foi o meu. Eu acho que imagina assim, tu tá toda tua vida estruturada, tu tem o teu trabalho, tem a tua família, né? Tu tem a tua casa, aí tu já tem um reflexo do que é Uhum. uma pessoa que é uma dependente químico e tu pensa assim, né? Esse cara saindo do Bom Samaritano, até lá ele tá meio que seguro, porque ele Uhum. tem aquele momento devocional com Deus, Do ele tem início, aquele né? propósito, mas a vida dele fora dali, como é que será, né?
Porque, querendo ou não, ia mexer com toda a tua estrutura emocional, financeira, é um todo. A É. gente pensa, porque às vezes as pessoas olham assim pra gente, talvez olhando, então vamos se aventurar da mesma forma. Não, eu acho que tem que entender que havia um propósito E tem de que ter Deus direção de Deus. nesse casamento, É. nessa união. Porque foram uma rejeição da tua parte, uma rejeição da minha parte, até Deus falar literalmente com a gente e dizer assim, É. não, é isso daqui, ou tu vai perder a tua É. bênção, né? Mas aí, como fala, né, o Steph, Deus falou com ela, mas falou contigo também. É. É. No teu Mas caso, como é que Isso, foi? mesmo caso. Não, Deus falou comigo, ó, eis a tua esposa. Eu não quis acreditar muito na época, que nem eu falei, mas aí a gente começou a conversar, tal, só que eu achava assim, pô, Deus falou, né? Então tá Tá no resolvido. papo. E o Eduardo é assim, né? Deus falou, tá falado. É. Aí ele foi com Só tudo. que, né, aí tinha algumas atitudes dela que eu não entendia, que ao longo do nosso namoro, do nosso noivado, o Espírito de Deus foi revelando ao meu coração algumas atitudes dela, né? E foi curando, Sim. né? Sim. Porque, tipo assim, às vezes eu tava conversando com ela e ela virava uma onça. E eu não entendia. Não, ele tá falando assim e tal. Eu digo, eu ficava, o que eu falei, cara? Não falei nada demais. Algum É. trauma Não, carregado, aí o alguma coisa. Espírito Não, Santo falou no meu sim. coração assim, ó, é que o jeito que tu fala remete ela a um trauma. Imaginei. Aí eu ia lá e digo, amor, aqui, ó, Deus tá me Imaginei. falando que o jeito que eu falo te remete a um trauma, mas eu não tenho culpa. Não era Exatamente. eu, não tava E isso lá. era legal, porque assim, ó, Entendeu? tudo o que eu tinha de traumas e de medos e de questões que eu não contava pra ele, Deus revelava Tava. pra ele e ele vinha e eu falava, como assim? Esse negócio mesmo Funciona. funciona, porque daí eu orava também, mas assim, era o meu início, assim, então eu não sabia exatamente. Hoje eu entendo as questões espirituais e tal, mas naquela época eu não sabia, não entendia Muito muito bem. imaturo ainda. Muito, muito. Entendi. Eu não tinha, eu aceitei Jesus depois que eu conheci ele. Sim. Foi assim, olha, assim, uns meses depois. Então, assim, até eu digo assim que ele me ajudou no discipulado também, porque mesmo que ele também estava no início, mas ele já tinha conhecido a palavra muito antes, né? E eu não, foi o primeiro contato com esse mundo foi nesse período que a gente se conheceu. E assim, ó, Deus dava muitos sinais. O que eu pedia, às vezes eu falava assim para Deus, na minha humildade, no meu início ali, pedia sinais, todos Deus cumpria, sem eu falar nada para ele. E daí eu falava, não, então, Através das atitudes dele, Deus te das revelava atitudes, das aquilo que tu palavras, falava. Tu pedia a várias ele, uma coisas. reação dele, no Isso, caso. isso, Olha isso. só. Mas o Aham. bacana disso, e aí é uma experiência para quem está no relacionamento, né? Porque às vezes muitos casamentos são frustrados do eixo que eu te digo, né? De casamento de que Deus me revelou, que Deus É. mostrou. Uma coisa é Deus te mostrar e te dar provas daquilo que ele te mostrou, Uhum. certo? O Eduardo, Deus disse, essa daí é tua esposa, mas Deus foi aplanando o teu coração, Deus foi moldando o teu coração para estar alinhado com o Sim. coração dele. É. São momentos dos teus traumas que tu viveu e o Senhor revelou para ele. Então as coisas foram se encaixando, Sim. certo? Outra coisa, muitas pessoas que se aventuram nas profecias, né? Que tem muita gente que tão quebrado emocionalmente por causa de profecias de pessoas que dizem, o Senhor me mostrou tu casando, e quando aquela pessoa não tinha nada a ver com a outra, e estão totalmente destruída. Aí fica, né, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, de que se você quer um relacionamento, e que se Deus realmente ele está nesse negócio, ele não só vai falar, mas ele vai te mostrar evidências Sim. dessa união, né? É. Claro, E vai dar e estratégia. estratégia, né? vai Não é, acontecer com não eles. é do tipo, isso que te digo e se vocês se viram. Não. Não. Deus vai trabalhar meios, maneiras de que essa união se Sim. concretize, né? Então, nesse cuidado, assim, das profecias, né? Que a Bíblia diz que a gente mesmo deve examinar a profecia. E o legal disso é que Deus trabalha, né? nas coisas improváveis. Porque a gente, como tu falou, às vezes tu faz uma fantasia de um cara, de um homem muito perfeito, num conto de fada, né? Daquele homem muito intelectual, um cara já estruturado financeiramente. Aí tu pega um cara que não tem nem R$1 para te dar, É verdade, essa é a realidade. um cara que não tem uma casa, um cara que não tem um real para te dar, e Deus vai estruturando vocês, vai E se amadurecendo. fosse só isso, ainda estava tudo bem, sem contar o histórico, né? Sim, isso. O Currículo, currículo, né? Daquela lista que ela tem, não tinha, acho que
Uma poderia ter, mas acho que as outras 20 não tinha Nada. nenhuma das Não, a minha não qualidades. tinha nada. Eu acabei com a lista. Mas aí vocês olham agora, vocês dois, o quanto vocês amadureceram juntos. É Talvez verdade. se um fosse Com certeza. esse cara que tu esperava, um cara bonitão, cheio da É, essa é a graça. Não, mas Deus Oi, me deu um oi, bonitão. não, Não, mas não. Isso ele cumpriu na Não, lista. Olha, não, um cara pode cortar essa parte aí. assim, sabe? Talvez você estragaria, ou um estragaria o É, outro, né? é porque Porque hoje se- as pessoas têm essa ilusão ainda. É. Acho que tem muitas mulheres que estão assistindo, ou muitos homens também, que fazem essa lista. Ei, É. esquece essa lista. Coloca essa lista na mão de Esquece a Jesus. mão- É, E exatamente. Jesus vai te dar conforme a Exatamente. vontade É dele. ele que sabe o que é o Um- que uma coisa cada um que precisa. que é muito importante. Ah, Deus falou comigo que ela seria minha esposa. Ok. Mas Deus falou comigo também muita coisa que eu teria que renunciar. Muita coisa que eu teria que abrir mão. Muita coisa que eu teria que mudar. Porque na minha cabeça, dentro de um relacionamento, a gente brigou. Então eu vou caminhar 50% do caminho para a gente se reconciliar. E aí eu caminhava e ela não. E aí a gente, né, ficava Havia naquele um embate, né? E eu começava, não, senhor, mas eu já caminhei meu 50%. Esse 50% é dela. Aí Deus via e falava, não, mas o responsável pela reconciliação é tu. Se ela não caminhar, tu caminha sem. Como sacerdote, no Aí eu caso. tinha né? que ir lá. É. Gente, assim, ó, e nós Engolir brigava. seco. Tá, e qual- Assim, ó, e qual nós foi- brigava. Qual foi o maior desafio de vocês, então? Deus, nós brigava O maior desafio. Eu não sei como é que a muito. gente casou. Eu Mas é o maior só desafio- por Deus. É que assim, ó, o que acontece? A Ana Paula é muito intensa, muito proativa e tem personalidade muito forte. Eu a mesma coisa. Entendeu? Então os dois se chocavam. Né? Só que o Eduardo, ele viveu muito sozinho naquela É. vida que ele vivia antes. E ele entrou no. E aí ele. Assim, Deus juntou uma pessoa que é totalmente sociável e tinha uma vida socialmente tranquila com pessoas, uma vida normal, digamos assim. E ele estava vivendo o novo normal dele. Então, assim, foi muito difícil para ele entender todo esse contexto também. Mas, assim, ó, era por tudo e por nada que nós brigava. Era, assim, briga em cima de briga. Nós não nos entendíamos, mas a gente sabia que tinha que vencer aquilo. Uhum. Só que no início, até por tudo isso que ele está comentando, ele realmente vinha e era o ponto de reconciliação. E aí, com o tempo, tudo vai acontecendo, a gente vai amadurecendo, aprendendo a palavra e tudo mais, aí aprende a ter sabedoria, Sim. aprende a lidar, enfim, aprende tudo como uma mulher deve se portar numa relação. Mas era muito difícil. O É. início é. Então, assim, para quem nos ouve, né? A gente acha assim que se junta e é mil maravilhas. Não é. Não. Os ajustes acontecem, eles vão acontecer. Com o tempo, com o passar do tempo, e sempre baseado na palavra de Deus e chamando Jesus para a relação. Na verdade, Isso. hoje é que tá legal. Depois de 10 Não, Mas é que Mas- vai amadurecendo. o legal é entender que É. Deus falou contigo e Deus falou com ele, mas nem por isso o desafio não veio. Isso aí? É isso aí. É isso aí. Não tem. Assim, ó, já teve briga nossa. Eu estar numa consagração no Bom Samaritano É aí que vem, nego. e eu É estar esse momento. digitando, nós vamos se separar. Meu Deus. Eu estar digitando, nós vamos separar. Daqui a pouco o pastor vai dizer assim, ó, o que Deus te deu é para tu cuidar. Apaga da... Muito bom. Mas é exatamente isso. É que, foi a questão do Felipe, eu ia, né? A gente estava assim num momento assim, eu também passei por essa dúvida. Cara, o cara vai estragar a minha vida. Imagina esperando um tempão. Pô, veio aparecer um cara do Bom Samaritano que não tem nada na vida. Não vou Ei, destruir calma, a minha nada vida. não. Tinha Jesus. calma. Não, mas eu digo financeiramente. Ah, não, e não tinha nada estruturado, mesmo. Não tinha nada. E até, E eu pensava, o que eu vou ter na vida desse cara? E eu assim, não, vou botar aí pra frente, tchau, não quero. Aí Deus vai lá e trabalha. Não, vai exatamente. jogar fora o que eu tô te dando e tal. Então, pessoal, Mas aqui a é... lógica, né? Isso é a lógica. A gente tava até comentando, né? Nós, no lugar delas, Não. talvez não Tá, tivesse e aí aceitado. então eu faço essa pergunta. A Ana Paula lá no feminino, vamos trocar. Ana Paula no feminino, e aí Deus, tu vai lá visitar alguém para dentro teu e Deus diz assim, Só se Deus falasse comigo. essa daí tua É. esposa. Eu ia fazer o mesmo que Cara, ela fez. é complicado. Eu ia pedir prova, isso vai te ensinar, isso Meu vai te ensinar. Deus, até o dia do casamento. Daí, deixa eu contar esse último sinal, então, do dia do casamento. Porque eu pedia sinal quase todo dia pra E aí, Deus. diz assim, já tá bom, minha filha, de novo, mais um. Senhor, Tá bom, tá aí. Mais um. Aí, olha só, tinha algo que eu falava com Deus, que era um dos itens da tal lista, né? Mas vamos lá.
ele tinha, em relação aos dentes, né? Eu sempre gostei muito de sorriso, né? Mulher tem disso, né? Sim. E aí eu falava assim que ele tinha usado muita droga e tal, e os dentes não estavam do jeito que eu gostaria. E aí ele tinha feito um clareamento para o casamento, já tinha ficado muito bonito, eu já estava satisfeita. Mas aí Deus usou um dentista que é filho, o doutor Marcos, né? Que ele é filho da dona Almi, que é amiga da minha sogra, Pastor sabe de Machadinho. toda a história do pastor Machadinho. E Deus usou para doar para ele no dia do casamento. Olha só, ele ganhou lentes de contato. Aí ele foi, passou o dia lá no, Ah, no, legal. no, no consultório do Dr. Marcos. E eu não sabia, achei que ele estava se arrumando e tal. A noiva tá do outro lado se arrumando, Eu enfim. falei que eu saí para terminar o clareamento. Eram Isso, é. 5 sessões. É, Falei, eu tô indo para fazer a última sessão. E eu saí no dia do casamento às 9 da manhã é, e eu retornei quando ela tinha acabado de sair pro salão de beleza. Então a gente não se viu aham. durante o dia. Desse tempo Aí, eu não Não sei vi, se não tu vi. no salão, ele no dentista. É, aham. Aí começou o casamento, nós nos casamos no Bom Samaritano, onde a gente se Sim. conheceu, né? Fomos abençoados lá. E o pastor Moisés, que fez o nosso casamento. E aí, quando eu tava chegando, né, no altar, que eu olhei pra ele assim, eu falei, meu Deus, que lindo! E aí eu abracei ele e falei, que lindo! Daí ele me falou no ouvido, né, que ele tinha passado o dia no dentista e tal. E eu ouvi o Senhor falando no meu ouvido, viu, minha filha? Era esse sinal, então. Aí, Aí o sinal. Não pede mais nada. já Não tá pede bom, mais nada. agora. Mas eu entrei, assim, pra vocês terem noção do medo, do trauma. Eu entrei no dia do nosso casamento com medo. Com medo, assim. Eu sabia que eu estava fazendo direcionada, mas eu ainda sentia o medo daquela vida de casar, Até o de cima do até altar. o altar. Não, era E aquela Até assim, o meu Deus, altar. daqui não tem como voltar. Isso, eu Daqui fiquei é com o medo. é O a meu reta final. medo, e assim, o meu medo e a minha alegria de casamento passou assim, ó, 1 ano depois, talvez, de casar. E foi muito com o tempo, assim, ó, talvez até mais, assim, não sei precisamente falar. Mas com o tempo que eu vi que, de fato, ele foi só melhorando, porque eu achava que ele ia piorar, ele vai ser meu dono. E é isso isso. que o pensamento feminista faz com a mulher. A cultura faz, Sim. dizendo que o casamento é isso, é imputado isso na mente Para da um homem mulher. que Pensamento manda, machista também. Machista também, Subjugar a exatamente. mulher, subjugar ela isso. está sob Isso, domínio do É. o cara e não tal tem opinião própria. isso. É. E aí, depois de um bom tempo, assim, que aí foi passando que em vez de que ele foi melhorando. Opa, isso é legal, é bom casar. Como é bom casar, como é bom ter alguém. Às vezes a gente tá dentro do carro, assim, sei lá, simplesmente indo no mercado, cadudinha ali, a gente se olha. Ai, como é bom ter família. Claro. Ai, Sim. como é E como isso está bom. desconstruído hoje, né? É, É. É aham. exatamente isso. Eu pergunto para Uma uma coisa adolescente, uma simples, jovem, assim, quer casar? é. Não, para que casar? Vou curtir, É. vou aproveitar. Não, e é tão bom tu ter alguém, assim, um refúgio, alguém Aham. que, assim, que tá sempre contigo, sabe? Então, assim, tá construindo a tua vida e pro que der e vier, assim. Então, a gente, nos momentos mais banais e mais simples, a gente se olha assim, nossa, que bênção que chegamos até aqui, E né? qual o desafio que vocês tiveram? Tanto o Duda, o Eduardo, né? E você, a família. O que a família tem de viu teu relacionamento com ele e o do Duda com ela, assim, vocês Sim, dois. houve um embate, Houve um embate? O que uma que rejeição. A é minha porque eu so- a pergunto minha- porque eu sei é, muito bem como é que é a essa minha questão. sogra, ela foi obrigada a se render. Minha sogra foi obrigada a se render. Só foi o primeiro momento, assim, ela já te Já. olha, Não, eu já cheguei. Pai do senhor, minha sogra. Primeiro dia, Alta, quando pai ele do viu senhor, a sogra. mãe. Tudo bem com a senhora? Não, na vigília. Chegando na vigília, ficou todo envergonhado, tentou cortar caminho de mim. Eu disse, não, vem cá. ainda estava com esse pensamento ainda assim, não vou Não, no Não, era no início. No iniciozinho. início. no Nós iniciozinho, tava só Entendeu? conversando. É que assim, já ó. tomasse posse, né. Não, Deus falou. Não, Deus falou, tá falado. Então tá bom, Não isso tem é essa. Mas isso aí. assim, ó, Mesmo que eu não quisesse. Não tinha pra onde escapar. mas assim, falando da minha mãe, a minha mãe, ela sempre dizia que não tinha ninguém à minha altura. Ela também construiu isso na minha mente, assim, porque ela tinha o zelo, né? E também foi criada, tem toda a sua história, né? Mas ela nunca via ninguém à minha altura, assim. Ela achava que eu era intocável, assim. E ninguém era nunca o suficiente. E engraçado que ela se converteu um pouco antes de mim. Então ela conheceu Jesus também, e o coração dela já foi se preparando Aí para quando eu cheguei, isso, né? tocou aquela. Eu cheguei. E quando eu cheguei. Ai, É que eu imagino, né, eu imagino vocês, assim, a família, a mãe, tipo, a nossa até, ó, que Não, bênção. meu Deus. Agora pra elas, Minha mãe deu graças a Deus. Né? pode continuar, Não, Meu minha mãe Deus, deu graças a tanto- Deus. pode continuar Não, mas aí a minha mãe, e em relação ao Eduardo, apesar de todo esse contexto,
ela sentiu paz. E Olha. isso foi uma dos, assim, de umas coisas que eu falei, ué, a minha mãe sentiu paz, ela Porque não pensou que ia ser sempre, essa reação, mas né? nunca, ela sempre reclamou, sempre colocou defeito, tudo, e ela sentiu paz. Porque pra ela, depois ela entendeu que o que ela queria, na verdade, pra mim, era um homem de Deus. Ela só não Sim. sabia, Tu demorou Sim. pra falar pra ela ou já foi de primeira quando tu ela soube Ela já antes de mim. sabia. soube antes? Ela viu o Eduardo lá, trabalhando lá do lado do altar do Bom Samaritano, ali Na na época eu cuidava da entrada. entrada do púlpito, na É, vigília. Uma das entradas, né? e ela colocou o olho nele, ela falou assim: aquele rapaz ali, ele é apaixonado pela Ana Paula e vai dar Mas ela não sabia negócio. de nada, falou isso? Nada. Nada. Olha, Ela falou pro meu Falou pro meu sogro. padrasto, e aí depois falou com e ela. depois ela contou pra gente, mais tarde. Aham. Aí Então tu já foram muitos ficou. sinais. Olha Sim. só. Foi Meu Deus, não precisa muita mais coisa. nada? Não, É. em relação a isso de mãe é muito importante, porque hoje Mas em assim, dia Claro. mas teve uns parentes. O que ele faz? Quanto Ah, tempo ele não! faz? Não, é Teve! isso aí que eu tô falando. Teve Aí de isso aí que pega. Isso tudo, aí, esse negócio aí que é mais teve. complicado, né? E eu, como crente, né? Crente, eu não ganho bem, irmão. É isso aí. É isso aí. Ganho bem. Porque querendo ou não, né, Eduardo, a gente tava conversando É, também, a gente tinha um pensamento de inferioridade, né? A sim. gente tem. É. Gente que passou por isso e que a gente não tinha praticamente nada, começar do zero, pegar umas mulheres estabilizadas, É, vinha esse sentimento. Eu acho que contigo também foi assim, né? sim, meu Deus. O que que eu vou fazer? O que que Não, vai foi uma acontecer? grande luta, né? Porque eu estava iniciando, né, a minha jornada de fé, voluntário no Bom Samaritano. Quando eu conheci ela, eu ganhava um vale de combustível de R$ 15 por semana, Não é para ir de nada. segunda a sexta, né? Na verdade, para ir de segunda a quinta. Sexta-feira, minha mãe que me ofertava R$ 5 para eu botar de gasolina na bis, para ir até o Bom Samaritano e voltar, Olha só. né? Aí depois de 1 ano e meio nessa, foi onde eu comecei a fazer o jornal. Virei representante comercial do jornal. Aí eu achei que digo agora, né? Jornal do Bom Vocês Samaritano. já estavam já estavam Já estava Namorando, namorando. namorando? Já estava namorando. namorando. Aham. Agora deu, né? Agora tem comissão, 20% em cima de cada anúncio. Eu digo, Ah, meu só, não Deus, vou Agora nem entrar em detalhe, né? Deus bradou, né? Deus agora, quando o jornal dava bom, dava R$ 300 Quando de dava bom. comissão. Quando dava bom, né? E mesmo assim, casamos, né, amor? Construímos, fizemos ali. Olha como Deus é bom. Nós fizemos nosso casamento lá na chácara masculina. Por que a gente fez lá? Porque a gente queria mostrar aos alunos o que Deus pode fazer na vida de quem é fiel, na vida de quem realmente se entrega. E nós convidamos dos nossos amigos só pessoas não crentes, para mostrar para eles o que Deus faz, o Foi que muito Deus é legal o capaz de casamento de Muito fazer. legal, vocês. eu tava Então, o lá. nosso casamento ele teve o propósito de apresentar Jesus, tanto para os alunos quanto para os nossos amigos e familiares que ainda não eram crentes, né? E esse objetivo foi alcançado. é. Tanto é que, né, eu posso dizer que a única dívida que eu fiz sem ter salário foi a do casamento, né? Foi 10 mil Mas Deus supriu e nós tudo. ganhamos 11. É, Essa preparação para o casamento Nós foi fizemos uma dívida de 10 foi mil, Deus purinho. é. e no encerramento ali o pessoal vem cumprimentar e dá aquele envelopinho, né? Cara, eu não tinha mais lugar no terno e na calça para Olha só. botar envelope, entendeu? Quando a gente saiu para ir para Lua de Mel, nós dissemos, "Amor, vamos contar quanto deu? Vamos contar." Cara, 11 mil. Pagamos o casamento, ofertei no Bom Samaritano, e ainda sobrou um trocadinho para nós ir para Lua de Mel, que nós ganhamos também num amigo nosso. Olha só. É, É. Hoje como é importante, né? é, E a Milagre em cima de milagre. fidelidade, a gente sendo É, fiel, às vezes as pessoas se preocupam tanto com o luxo, com o casamento e que esteja, né, gastando milhões, que sim. o essencial não é isso. é, Jesus não está ali. Jesus não foi é. convidado para a festa. Com certeza, vocês convidaram É. É, Jesus e aconteceu e um aham, testemunho no casamento de vocês, assim, o que que vocês têm com vontade, além do lado financeiro, né? Olhando para tudo isso, Isso, né, é. para esse contexto todo da vida de vocês, o que vocês diriam para quem tá para tomar esse isso. passo, né? Eu acho não, eu tenho certeza que o casamento, ele vem antes de qualquer instituição, de qualquer legislador. O casamento é algo que brotou no coração de Sim. Deus. O próprio Deus viu e falou, não é bom que o homem fique só, né? Então, o casamento, ele ocupa um lugar muito especial no coração de Deus, É, né? é verdade. É por isso que quando a gente aprende a desenvolver o casamento, a construir a relação, ele vai se tornando cada vez melhor. É isso aí, Entendeu? é verdade. Então, assim, ó, se vocês realmente têm um propósito de se casar, mas se casar em Deus, para viver esses propósitos de Deus dentro do casamento, não tenha medo.
Não tenha medo, porque não tem como dar errado. Ou vai com medo mesmo, né? É, Se Deus confirmar, faz como eu, né? E saber que nem tudo é perfeito, né? Aquele Não. mar É, assim, ó, rosa. gente, é uma construção. É. Sim, E um É dos uma grandes construção, pontos né? é não desistir. é. Porque depois que casa, a questão é não desistir. E, obviamente, há um parênteses aqui, né? Não desistir quando não há agressão, opressão, opressões mais graves. Mas, assim, ajustes, essa tal da incompatibilidade, essa tal de, são questões pequenas. Sim. Que geralmente, se a gente for conversar com os casais, o que leva aos motivos de separação são coisinhas pequenas, Fúteis, né? fúteis, que vai acumulando, vai acumulando. Sim. Aí o casal não ora, o casal não busca junto, o casal não faz mais nada junto. E essas coisas todas vão minando a relação. Então, assim, ó, é importante, assim, sempre sentar, conversar e fazer os alinhamentos, porque nem sempre vai estar bom. Não. No decorrer dos casamentos vai ter problemas, vão enfrentar situações emocionais, financeiras, espirituais. Sim. E principalmente, o Eduardo hoje, ele tá na obra 24 horas por dia. Eu trabalho um trabalho secular, mas a gente é muito envolvido na igreja, muito envolvido, sou voluntária no Bom Samaritano também, então assim, tem muitos ataques, a gente sofre muitos ataques. Sim. Só que se a gente der atenção para isso, só para isso, e não buscar a solução em Deus, o casamento se destrói mesmo aquele que foi fundamentado e iniciado na rocha, que é Jesus. É uma constância. Não é só no namoro e não é só no início. É para sempre. É para sempre. Se o teu casamento ele tá balançando por qualquer motivo, é porque Jesus já não tá mais nessa equação. De alguma forma, o casal conseguiu tirar ele da equação. Não tá dando mais espaço, né? Não tá dando mais É espaço. impaciência também, né? É. É que, na realidade, a gente está vivendo em um contexto totalmente diferente dos nossos pais, Sim. né? Dos nossos tios, não muito longe. É porque a gente está vivendo em um contexto em que a mulher, ela cada vez mais ela está ganhando posição, Sim. sabe? Uhum. E que a mulher agora ela percebe que não depende do homem para sustentar ela, né? Porque muitas vezes aquela mulher vivia naquele casamento doloroso por conta de que ela não tinha outra opção. Isso. Mas hoje a mulher está ganhando espaço, Uhum. sabe? E ela não precisa. Não, ela digamos sabe, assim. ela sabe que ela consegue manter a casa sozinha, ela sabe que consegue sustentar o filho. E aí, nessa ânsia, né, de sempre da liberdade, de que eu posso, ela começa a perder a referência do homem, sabe? Sim. Do homem que provê, do homem que cuida, do homem que tá ali e vai... O sacerdote, né? Isso, e vai indo. Vai Então, fazendo as assim, coisas sozinho, por não conta buscando disso, direção. muitas mulheres elas estão desistindo do casamento de olhar e dizer assim, não, eu realmente não preciso de um cara. Para que eu vou querer um homem se esse homem não me sustenta, se esse homem não é o provedor da minha casa? Só que E isso é talvez disfuncional. ela sucumbe o homem, né? Isso. Porque às vezes a gente para e olha assim, ó, nessa ânsia nossa de resolver as coisas, que às vezes eu me paro para isso também, nessa questão de nós resolvermos a coisa, de já trazermos o resultado, A às vezes solução. a gente sucumbe o papel do homem e bota o peso nele, quando na realidade a gente poderia dizer, ó, isso daqui tá para resolver, é tu que vai resolver, não sou eu que vou resolver, é você o É o homem teu da papel, casa, né? é esse o papel. Às vezes o É Felipe... invertindo os papéis, às inverse os vezes papéis. o Felipe fala assim, né? A gente brinca, né? Nessa coisa assim. Às vezes, pô, Esther, paga isso daqui. Eu não, tu vai pagar, porque tu é o provedor. Ó, isso aí não, isso aí já é um conselho que eu não dou. A mulher tem que pagar também, meus irmãos. Tem que pagar. Não, Tu é, É, o porque cavalheirismo, que né? eu pagava, eu disse, não, tu é o provedor, cara. Mas é que tá. É que a gente tem um conceito errado ou equivocado do que é ser o provedor. O provedor não é só aquele cara Que paga que a conta. paga tudo. Isso, é que... Ele tem que prover a segurança, ele tem que Sim. prover a alegria, ele tem que prover a Isso, saúde, ele tem que exatamente. prover a autoestima, ele tem que prover A gente uma só pensa no lado série, a gente só financeiro. pensa, porque assim, ó, seria muito fácil, e é por isso que deu errado, o homem chegar, trabalhar, ganhar muito, pagar as contas, Me deu. e aí eu que mando. Pronto. Sem carinho, sem atenção, É o sem nada. pensamento mais machista que Sim, existe. sim. Claro. Não, sou eu que pago, tu vai obedecer e pronto, faz, lava, cozinha. Quando eu chegar, eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, amanhã eu quero aquilo outro. Não ó, funcionou. hoje eu quero tal calça, amanhã eu quero tal camisa. Mas não é Não assim, vai, pô. não vai, não vai. Isso não é prover, É. né? Prover, ele abrange muito mais coisas, né? E voltando ali do alinhamento, quando a gente se casa, né? A gente acha que a gente tem que alinhar 2 pessoas só, né? Mas na verdade a gente tem que alinhar 6, né? Corpo, alma e espírito. O corpo, alma e espírito de um lado, o corpo, então tem que se alinhar. Os três, Tem né? muita coisa para alinhar. É verdade.
Se a gente não Verdade. tiver essa visão mais ampla, é que eu costumo dizer assim, ó, cara, quem não tem visão da casa pronta não suporta o período da construção. É verdade, que é bem dificultoso. É, Entendeu? Se tu não tiver a visão lá na frente, pô, mas como é que a gente vai estar daqui 10 anos? Entendeu? Verdade. Separa. Separa, qualquer um separa. Não, como é que a gente vai estar daqui? Porque assim, ó, conforme como tu quer estar, tu vai fazer algo para que aquilo aconteça, né? Então, não, daqui 15 anos a gente quer, né, sei lá, ter uma coisa X. Então a Comprar um gente já apartamento, a é, que gente nem começa a É. trabalhar para aquilo, automaticamente não vai entrando espaço para algumas atitudes, para alguns pensamentos, para algumas situações, entendeu? Porque sabe, não, eu sei que daqui 10 anos eu quero estar junto com ela, certeza. entendeu? Ó, uma coisa que eu olho, quando eu olho, eu falei, é isso aqui que eu quero. É quando eu vejo vídeo de casal velhinho, É legal, né? sabe? Falo assim, É, ó, né? Boto minha mão para ela, Ah, digo, ó, é assim que eu vejo a gente. Até o final. até o final. Entendeu? Até o final. E eu já falei para ela, eu tenho que morrer antes. Por quê? Né? Por quê? Porque eu não quero que ela sinta essa dor, Tá perda. entendeu? Não quero que ela sinta essa dor, entendeu? Então eu prefiro ir antes. Mas eu acho que até lá Jesus volta os dois. Amém. Amém. Na Vão verdade, tudo ser arrebatado, ser glória a arrebatado. Deus. Não tem esse negócio. Não, não me engane, ela tem que morrer antes. Ela, não, foi ela, eu Perdão. não Olha só, pensei ele que tinha quer que tu falado isso. morra antes. Ela tem que Não morrer pensei que antes. tinha falado isso. Não, Para Eu que não ela não entendi. sinta a dor da perca, isso. Entendi, entendeu? entendi. Para que Porque ela. assim, ó, o que que a Bíblia vai falar a nosso respeito, né? O nosso amor, ele é sacrificial. E é realmente sacrificial. A gente tem que estar disposto a morrer pela esposa. Isso é literal, é o que Paulo vai É falar, como isso é Cristo, né? literal, Morreu pela né? igreja. Isso Morreu aí. pela igreja, se entregou por ela, Se né? entregou por ela. E esse texto é onde ele faz eu rever muitas das minhas atitudes, Tanto literal como espiritual, né? entendeu? Porque assim, ó, É. às vezes a gente fala, ah, mas a mulher tem que ser submissa ao Essa homem, como é submissão. Eu digo assim, ó, irmão, isso é um problema dela. Esse texto fala dela, não fala de mim. Eu tenho que me preocupar com o que Paulo fala ao marido. O que fala a esposa é problema dela, não é meu problema. Se ela não quer fazer, é problema dela com Deus, com a palavra, não é É. meu. E o meu problema está aqui, ó. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, e aí vai, né? Conduzi-la sem mancha, sem mágoa, e por aí vai. Então, o que acontece? Baseado nesse texto, eu revejo muitas das coisas que eu É, faço. Entendeu? Porque às vezes eu estou preparado para enfrentar alguém que vai invadir a minha casa, né? Um homem violento, um homem agressivo que vai querer assaltar, só que às vezes eu posso deixar escapar que às vezes o homem agressivo que está invadindo a minha casa sou eu mesmo, Sim. entendeu? Com o meu estresse, às vezes com a minha insegurança, Com então, as palavras, é, né? com as Com todo. e palavras, trocando as né? prioridades, né? Eu sempre falo assim, o Eduardo, Ana, que se a gente perder aquela escala, como se diz, Deus, família, Família, depois igreja. É. Porque muitos têm se perdido até no sim, meio, né? Sim. Evangélicos, sim, crentes, casamentos muito, acabando, porque a muito, pessoa bota, muito, claro, Deus em primeiro lugar, mas a sim, igreja em segundo. é. É. E isso é muito importante a Mas a gente igreja tem falar. muito obreiro. Eu sempre falo, a É. conta É. que eu faço é essa. A igreja tem vários obreiros. A minha mulher só tem eu de marido. Sim. Teu pastor tem na tua congregação, Entendeu? A né? minha filha só tem eu de pai. Na Exatamente. minha casa só tem eu de sacerdote, não tem outro. Na igreja vai ter vários e glória a Deus por isso. Mas Exatamente. na minha casa só tem eu. Sim. Primeiro tem que estar lá, sou eu. Primeiro a chegar sou eu. Esse é o motivo de Entendeu? muitos casamentos não ter Não dado tem, Sim, não certo. tem é. como uma Não mulher tem esse estar feliz equilíbrio. dentro da igreja É, quando não tem um equilíbrio É. dentro de casa, né? casa. É aquela Sim. coisa, às vezes, que a família, o filho, né? Eu queria que meu pai morasse dentro da Na igreja igreja. para ser o que ele É, é na igreja, é, dentro da minha casa. E muitas vezes o marido, né? A mulher olha lá, o cara tá muito bonito lá em cima do púlpito, numa religiosidade, pregando uma coisa que não tá vivendo É. dentro de casa, enquanto a mulher tá ferida com palavras, com ação e não tá feliz. É. E aí, esse casamento? Não, eu já ouvi testemunhos de, né, a pessoa dizer assim, se chamar a esposa para testemunhar, desce todo mundo da tribuna. É verdade. É. Entendeu? Então, são algo que, assim, ó, eu sempre falo, a prática do evangelho é uma decisão pessoal e a gente é o que a gente faz quando ninguém está vendo. Verdade. E isso é É legal, ali que Deus vai me medir, isso que tu entendeu? tá Qual é o meu sentimento ali, quando eu estou sozinho? Aquilo ali é o que eu sou. É ali que Deus está me medindo, é ali que eu estou praticando o evangelho, realmente. Isso que tu tá comentando é legal, porque
Uma das coisas que lá no início me chamou muita atenção, que o Eduardo, ele comentou que, assim, a partir do momento que Deus falou com ele, mesmo que não existiam evidências para acontecer a nossa relação, ele já começou a se guardar, então, para essa mulher que Deus tinha. Ele não olhava para outras, ele não tentou buscar em outras, e até hoje isso acontece. Então, eu me sinto muito respeitada e amada por isso, porque é, é, muitos no início, quando estão buscando alguém, ficam alvoroçados e olham para todo mundo e ficam buscando em tudo quanto é lado. Dá um tiro pra tudo quanto é lado. Isso, vai atirando para tudo quanto é Tudo quanto é lado. lado. Então, assim, ó, se Deus falou e Deus deu uma direção, então tem que ser fiel desde já. Mesmo Sim. que você não tenha nem conversado com a pessoa. Ser fiel desde já, porque o Senhor vai honrar aquela fidelidade. E até hoje é isso. Ele vigia no que ele vê nos vídeos, quando ele. E eu observo isso, né? Mulher Não, a mulher vê Claro. tudo, Mulher né? A tá mulher ligada tem em um... tudo, tem né? um radar, É. né? Ela Não, percebe. tem olhos Aham, é. nas costas, né? Então, assim, eu vejo assim que ele vigia em tudo, vigia no olhar, vigia na fala, e a gente ficaria sabendo, a gente fica sabendo se não fosse assim, né? Então, isso dá uma segurança muito grande, a gente se sente de fato amada por isso, né? Porque o homem é muito visual. Sim. Então, assim, às vezes o cara achar assim, que pode olhar, que os olhos, que não tem problema porque ela não tá vendo. Não, mas Deus tá vendo. Certeza. Deus vê tudo. É Verdade. aquela coisa, né? Não, eu tava olhando por olhar. Não, não existe estar olhando por olhar. É. Porque o teu olhar, ele pode trazer curiosidade. Se tá ali passando, né? Por que que tá olhando? É porque te interessou. Sim. Sim. Agora, se passa uma mulher feia, E tu olha, o homem olha. Não, o homem. homem. Mal, teu corpo todo será Então, mal. o E- homem olha, É. e nós dois estávamos vindo ontem no carro, e exatamente nós estávamos assistindo sobre uma pessoa falando isso, de que você olhar 30 segundos, 2 segundos, é algo porque te chamou a atenção. Sim. Você não olha por olhar, você olha por aquilo que te chama a atenção. E se É. você fixa os olhos, é porque aquilo te agradou. É. Então, como E cristão, aí começa todo o Isso. pecado. Exatamente. como cristão, é exatamente isso. É você. Porque você tá vendo de longe, não tem um porquê você fazer isso daqui. É porque te chamou a atenção. É você fixar os seus olhos e dizer assim: os meus olhos são de Cristo, da minha esposa, ou os meus olhos são de Cristo. E sim, já passou por isso. Às vezes eu estar olhando, caminhando e ver um cara bonito. E eu não faço isso daqui. Por quê? Porque automaticamente eu digo: os meus olhos são do meu esposo e de Cristo. Sim, Porque exatamente. é Cristo que está me examinando, é Cristo que está me vendo, não É. é o Felipe, é Cristo E que você está vendo. fica um temor, né? Na verdade, É, tu o fica com temor. temor ao Senhor, né? Quando a Uhum. pessoa perde o temor, aí já complica E tudo. outra, né? Eu sou muito realista, entendeu? Eu sou muito realista. É assim, né? O ver, tu olhou ali, alguém se levantou, tu olhou, tu já viu. Cara, tu já viu. Não tem por que olhar de novo. Tu já viu. Tu já sabe que entendeu? É melhor olhar pra frente. Já sabe, É. pô. E é bom Eu já vi, pô, já sei que. E é bom Entendeu? falar também, né, Eduardo, que a gente não veio de um berço evangélico, no caso eu, né? É justamente por isso que eu Justamente, digo. a gente não entendeu? veio. Então a gente, claro, antes era, vamos dizer assim, a palavra que a gente usa, mundano. A Sim. gente tinha uma prática completamente diferente. Então, quando a gente aceita Cristo, automaticamente a gente começa a ter o temor, a gente começa a Sim. olhar, e não é o subconsciente, É. é o Espírito de Deus É. que te fala. Porque né, o mundano fala que o meu subconsciente. Não, o subconsciente não tem isso aí. Tem o Espírito de Deus que te orienta, te mostra, e isso traz uma saúde pro casal, né? Porque não, Sim. a tua esposa não pode ver, mas como tu falou, Deus tá vendo. Deus tá Sim. vendo. E isso Isso- traz reflexo na relação. Com certeza. Isso traz, porque se o teu olho fica mal, né? Todo o resto, né? Como Teu tu corpo comentou, todo fica teu corpo mal. todo. Então, e até do nosso lado, como mulher também. Sim. Isso aprendi isso com o tempo e a gente ter esse respeito, porque o meu trabalho, onde eu trabalho praticamente, sua maioria é homens. Tem eventos, tem questões que, assim, no início eram coisas difíceis, mas o Eduardo sempre entendeu. Só que depois também que ele viu, assim, a mulher de Deus que eu me tornei, no sentido de fidelidade. Tem uma carta, não tem? Agora eu me lembrei daquele negócio da carta Uhum. que tu escreveu uma vez numa guarita. Lembra que tu falou? Por que tu não trouxe essa carta? Já li pra nós agora. Não, eu nem era convertido. Então deixa. Carta, tu falava que tu queria o quê? Aham, uma mulher que fosse fiel a Deus. Isso. É, a mesma coisa. Senhor, eu quero uma mulher que seja fiel a ti. Não a Oração, mim. minha oração mesmo que a tua Porque vez. se eu sei que se ela for fiel a ti, eu tô bem. E o Ah. Senhor gerou isso no meu coração. Eu tenho muito esse temor em relação a tudo, qualquer assunto. Eu penso assim, pô, mas a minha fidelidade a Deus em primeiro lugar. E no casamento não é diferente. É. Então, assim, isso cria uma base, assim, para a relação
maravilhosa. Mas tu tinha Porque. muito ciúme? Da tua parte? Ciúmes do Eduardo? O Eduardo, ciúmes da Não, da né? Ana? Acho Já que. teve um Não, tempo eu no tenho, relacionamento com tenho muito ciúme? ciúme. É que É? eu acho que, é que eu acho que a Você- gente não sofre desse problema em relação. A gente Eu acho nunca que seria briga. um zelo. Um ciúme, não uma coisa, porque o ciúme Não, é mas quando é ele. Ciúme é uma coisa assim normal. É, Normal, Não é um não, é. zelo. não Pra você. obsessiva, né? É, O ciúme Não, tipo assim, obsessivo. não. ó. Vou dar um exemplo aqui, né? Se eu estiver conversando com ela há muito tempo e tu começa a chegar perto, Ah, não. eu já chego perto de ti. Pô, por que tá Normal. chegando perto? Quer sentir o perfume, meu irmão? É. É? Eu tava de bom samaritano, chegou o irmão lá, ô irmã, tem um negócio pra te falar. Aí ela pegou no meu braço, eu digo, pode falar, irmão. Pode pegar o manto aí, não tem problema. Aí, O Eduardo é não tem mais nada zeloso. pra falar, irmão? Não, ele é zeloso. Não, é isso Ele é Tem que zeloso, ver. só que assim, ó, eu me dou Não. tanto respeito e ele se Mas dá tanto assim, respeito mas que assim, nós não temos problema com aquele isso. ciúme de É. assim, não vai Não, lá, Doentinho, não vai não. lá. Não, Senão não não. teria nem De como. criar história e É. coisa. Não, não, Não. não. Não, bem Mas tranquilo. eu acho que isso aí é sadio, é normal. É. Também, Normal. óbvio, Mas né? é Se a eu vejo. segurança de um Claro. relacionamento. É. Porque Sei. essa questão de Se fidelidade, dá o respeito, do respeito, é. porque quando se perde isso, Meu a Deus. mulher e o homem, ele se sente seguro. Sim. O que faz a mulher se sentir insegura é a falta de respeito. Confiança, né? A Certo? confiança, Confiança, tu Isso. perdeu a Não, é confiança. falta de respeito. Quando o cara não respeita a mulher que tá do lado, olha para É. outra mulher e É. fica assim, Quando tá junto, gracinha, imagina né? quando estiver longe. É. Não é Tá verdade? entendendo? É isso que traz a insegurança para a mulher. É É isso verdade. que traz um relacionamento doentio, né? É. Porque uma coisa vai levando a outra. Uma coisa, quando o cara não respeita, quando o cara não deixa mexer no celular, por que o cara não vai mexer? Por que a mulher não vai mexer? Por que o marido, o que Chegou tem? chegou nesse ponto legal, assim, ó. Meu Pra você, né, que tá. quem mexe é a Ana Paula. É, isso aí, Eu eu ia não falar manjo agora. de tecnologia, Eu ia falar de agora. amor, tem coisa pra... Faz aí pra mim. Bota o e-mail, bota isso aqui. Exatamente, eu é. não- É pra você que tá ouvindo a gente, se tua esposa tem senha no celular, desconfia. Seu É, esposo tiver senha tá no celular errado. pra esposa, Tá tá errado. errado. Não é que Tá. não tem problema de ter senha. Eu Ah, acho que mas não tem que tem. saber. Tem que Eu saber, acho que não. o homem saber. não saber. Aí é Tem que Ah, problema não, dele. tem Não. senha normal, é. Então deixa eu É. voltar aqui. É. Tem a senha, tu tem que saber a Seu senha da tua marido esposa. saber, a E a É. esposa tem que saber a O senha da acesso, esposa. né? O É. acesso tem que ser Exatamente, lá. Acesso, né? acesso livre, é isso Não aí. tem- eu acho que porque isso aí é o muito faz um importante. casamento doentio é isso daí. É. É a falta de respeito, é a É falta assim, de. ó, e normalmente, quem faz errado fica com medo que o outro lado faça errado também. Sim. É, também tem isso. Normalmente é assim, né? Vamos É. voltar lá, a gente veio do mundo, a gente sabe que é assim. É. O cara que faz errado, ele acha que todo mundo vai fazer errado. Por isso que ele fica desconfiado. Eu tenho ciúme porque, poxa, minha esposa, né? Minha bebezinha, minha paixão, amor da Aí, minha declaração agora de amor, É. pessoal. Filma ali, Mas pastor, não, filma mas ali. não no sentido de desconfiança, É. entendeu? Eu vou discutir. Não, aquele ciúme de zelo, de proteger, né? Sai pra lá. Sai pra lá. Até porque a Ana Paula é um mulherão. Aí, eu vi, tá. Imagine, uma mulher dessa, autona, com um sorrisão. Tá, mas toda ele também é simpática. homenzão, ele também é homenzão. Também é, né? Não deixa eu falar do meu parceiro, não. Que nós começamos imagine junto e estamos qualquer juntos aí. homem chama atenção, né? Um mulherão Vou fazer dessa, tudo casamento sorridente. vocês. É verdade, É nós verdade. somos Padrinho de casamento de padrinhos. vocês. Foi verdade, É. verdade. Padrinho de Casamento casamento. lindo. Ah, meu Até, casamento. até isso que você comentou, você fez a pergunta antes, né, Felipe, de que qual foi o momento, né, que você soube? Eu soube desde sempre, mas eu acho que o momento que eu senti, de fato, que eu passei assim a amar o Eduardo, foi um dia que ele olhou assim pra mim e ele me desconstruiu como esse mulherão. Porque eu sempre, fortuna, faz tudo, criada Resolve dessa tudo, forma, faz resolve tudo pra Com uma tudo e lista tal. gigante, uma lista, coisa mais linda. É, e tal. Aí eu teve um dia. Conta como foi. É que a Ana Paula sempre foi muito proativa, né? Muito intensa e de resolver tudo, e de fazer tudo para todo mundo, e carregar todo mundo nas costas. Ela sempre carregou todo mundo nas costas. E um dia houve uma certa situação ali que ela estava nessa euforia toda. Cara, e Deus, foi como se eu olhasse lá no íntimo dela, assim, lá dentro, né? E eu falei assim, meu Deus, cara, tu é um bebê. Tu é um bebezinho, cara. Essa pompa toda aí, essa armadura toda aí, tu não passa de um bebê. Ih. Cara, o semblante dela, assim, tipo assim, me achou. Ele me descobriu. É. Agora ela se Tu viu. viu que deu Não, uma mudança no olhar Não, assim. ela perdeu o tino, Brilho. ela perdeu o passo, ela não sabia pra onde é que ir. Porque daí eu não Se consegui entregou nem naquela hora. responder, meu Deus do céu. É. Tipo, como como toda mulher, né? Porque as mulheres, elas podem vestir qualquer Sim. armadura,
Mas toda mulher, no fundo, o que ela quer é ser amada e cuidada. Sim. Toda mulher. Por mais forte que ela pareça, ou que ela precise ser, porque muitas mulheres precisam ser, né? Como a minha mãe precisou, como eu precisei. Mas no fundo, tudo que a mulher quer é ser amada, ser Ser respeitada, respeitada. ser cuidada e sentir de fato essa segurança em alguém, né? E aí, nesse momento, eu senti isso. Eu falei, meu Deus, ele me descobriu, Gente, assim, ó, realmente eu sou essa mulherzinha. Eu sou Essa essa, criança que quer um essa colo, né? mulherzinha. Né? Aquelas vezes o cara chega assim, eu provei tudo, eu trago tudo pra casa, o que tá reclamando de quê? Pode ter tudo. E às vezes dá vontade assim, eu só quero só atenção. Só quero sair, Verdade. dar uma volta, É, que tu tire esse dia pra mim, que é, tu faça pra mim Aham. só. Eu só quero Glória a isso. Deus. Não Glória a quero, Deus. não quero que tu me encha de dinheiro, de coisas, mas é. que me Né? supra, né, como Aham. mulher, né, É. no sentido de dar carinho, porque às vezes, às vezes, sabe o que acontece? O cara acha que é só trazer comida pra casa Aham. e ter um É. bom sexo. É. É, Meu Deus. é Ah, E verdade? mas é aí? verdade. Mas às vezes É. a mulher não quer o sexo, Foi né? É, Tá, Ela não é. quer isso, É não verdade? quer aquele momento. É um momento legal, mas não é isso. Às vezes ela quer que o cara saia com ela pra se divertir, que tire um momento com ela, só com Se ela, sentir sabe? amada, essa Nem é a não é aquela verdade. coisa de preocupação, É, ai, vamos embora. Eu tenho que é. cuidar do cachorro. Eu tenho que fazer Corta essa. essa parte toda. Tem que fazer aquela, Epa! Tá né? bom, Edita depois, Odete. pastor, edita. Começa de novo, vai? Sabe? Aquele Ei. momento, pô, a gente vai sair, E É. uma coisa que eu achei muito legal, e isso marcou, esses dias nós saímos com o Bleno, que é o pastor da Cachoeira, Aham. e a Alexia. Cara, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Eles têm uma vida, assim, corrida com a igreja. Ele é pastor da Cachoeira, assim, e ele falou assim, Esté, sabe o que às vezes eu faço? Às vezes eu tiro um dia, ele diz, eu tiro um dia, eu pego a Alexa e a gente, assim, ó, Tá com uma pousada, né? do nada. Eu nem não esquematizei nada. Eu simplesmente digo para ela, vamos sair. Eles saem de manhã, eles alugam um apartamento, alguma coisa em alguma cidade aqui do oeste, aqui perto aqui, da Serra Catarinense aqui, e passa aquele dia legal assim. E eu fiquei, cara, que legal, É né? preciso, né? Poxa, que É. legal. O cara É. tirou um dia, não esquematizou, tal. Eu, assim, eu agradeço muito, Felipe. A vida de viajar, de passear, é muito mais ele do que eu. Porque eu sou Aham. muito de casa. Eu acho que eu tenho uma Aham. vida muito corrida Aham. e é muita loucura durante a semana, com criança, com gente. É muita gente, é muita gente. Tu Aham. imagina, é mais de 300 crianças, e gente, e é Aham. muito barulho. E aí, pra mim, o final de semana é eu entrar num casulo, assim, e às vezes, ai, Sossego. meu Deus, Esther, não, eu gosto dessa coisa do sossego, porque eu Aham. tenho uma vida muito agitada, assim. E eu, às vezes eu paro assim, pô, que legal, né? Chega É assim, legal. vamos sair sábado e só voltar domingo à noite, tipo assim, sem fazer nada, só Sim, pra gente curtir. Sem sim. preocupação que tu tem no outro dia pagar um boleto, não é É, aquela coisa, ai, vou sair agora, mas putz, precisa, né? não O vou sair casal porque eu tenho que pagar precisa. isso daqui. É, Cara, e eu, é. como isso, ele diz que cresce o relacionamento Sim. dele, sabe? Como Uhum. isso cresce, são pequenas coisas que fazem uma Sim. grande diferença no casamento. Com certeza. É isso. Glória a Deus. Muito bom. Que entrevista, que bate-papo maravilhoso. Esse casal abençoado. O Eduardo Constantino, Ana Paula, Lucas Constantino. Agora eu gravei certinho. Não esqueça de compartilhar, de enviar para alguém que você conhece, Se que vai ser muito inscrever no canal. edificante. É, Se inscrever no canal, muito importante isso. Tocar ali no sininho para você ficar por dentro de tudo aquilo que vai ser postado no canal. Esse é o último episódio do Propósito do Sim. Tem vários outros episódios, só você entrar aí e ver. Muitos casais, muitos testemunhos. E foi bênção de Deus. Eu quero agradecer vocês também e Bem, também pedir para vocês, não sei se foi feita essa pergunta, aconselhar os casais que estão isso. começando agora. Vamos Dentro de começar, tudo que dentro de tudo que vocês vocês viveram, viveram, qual é qual o o conselho? conselho que vocês dão? Começando pelo Eduardo aqui, para que se torne um casamento, um relacionamento sólido. apostem no casamento. Casamento não é uma instituição falida. Né? E sempre busque o autor do casamento, que é Deus. É. Simples. Entendeu? Apostem no casamento e sempre consultem o autor, que é Deus. Glória a Não Deus. tem como dar errado. Não Verdade. tem como dar errado, irmão. Independente da Não. situação, né? Cada barreira, cada situação gera bênção, gera união, gera comunhão, gera parceria, entendeu? É ter visão da casa pronta. Não pode perder a visão da casa pronta, É verdade. entendeu? Visão da casa pronta.
Simples assim. Ana Paula. Meu marido fala bem, né? Ah, Deus do céu. Ele tem voz de locutor, na verdade, né? Meu Deus, o que que eu vou dizer depois dele? Vai, deixa tu usar aí. Na verdade, é só ratificar o que ele disse. Eu já comentei aqui, né, ao longo desse bate-papo. Não tem hoje, eu não vejo hoje como dar certo nada na nossa vida, mas em especial uma relação a dois, de longa data, que é o que se espera do casamento, né? Até Jesus voltar, sem de fato a presença de Deus. E é diário, é entender, assim, é entender o dia a dia do casal. Cada casal tem sua dinâmica, não existe uma receita de bolo Sim. É, pronta que vai falar é assim, assim, assim. A única coisa é assim, ó, chame Jesus para essa receita. Convide Deus de verdade. O Espírito Santo, ele vai desenvolver o fruto do Espírito, vai te dar paciência, vai te dar longanimidade, paz. Ele vai Alegria. alegria. Ele vai te moldar para que você consiga todo dia vencer um pouquinho, porque vai ter dia mal, mas vai ter dia muito bom. é verdade. Vai ter o dia que é muito especial e vale a pena lutar por esses dias, né? E se manter, lutando, perseverando, buscando diariamente, porque quanto mais a gente cresce no Senhor, a relação ela vai melhorando. E a gente vai respeitando o outro na sua individualidade, né? Eu, muito expansiva, sempre tive esse lado mais expansivo. O Eduardo, um lado mais fechado, né? Ele sempre foi mais fechado. No início, eu achava até que ele era, assim, antissocial, antipático, e isso me incomodava. Aí eu passei a respeitar ele, a entender o jeito dele, e ele passou a respeitar e entender o meu. Cada um cedeu um pouquinho, hoje a gente se entende nesse aspecto, mas era um dos pontos que a gente de briga, de confusão. Mas dentre vários, daí você vai ajustando, você não Isso. desiste, você Não é de uma ajusta. hora para outra, né? Não é de uma hora para outra, é processo, como tudo na vida. Então é isso, é Jesus, trazer Jesus para essa receita, que vai ser a tua receita da tua casa, do teu contexto de vida, da tua estrutura familiar, do teu contexto financeiro, da tua vida. Não se compare, não fique comparando aquela vida perfeita de Instagram, que Sim. muitos casais Isso parecem mesmo. Exatamente. incríveis e maravilhosos, Sorrindo, comendo só picanha. mas é só na hora do vídeo e da foto Não e mostra um os pouco. bastidores. É, Tem muito bastidor, casamento tem muito bastidor. verdade. Só que aí todo mundo quer enfeitar achando que é só maravilhas e não é. E aí quando acontece esses dias maus, chama Jesus. E aí, Jesus, me ajuda a ficar calada hoje. Me ajuda hoje a falar a palavra certa. Me ajuda a vencer essa semana. Teve momentos da gente se olhar e falar, nossa, estamos brigando, vamos ficar sem se falar assim um pouquinho? Só o trivial, ficar 1, 2 dias assim, depois voltamos a nos falar, cada um vai para sua oração e depois volta. São fases, assim como tem aquele mês que, meu Deus, que mês maravilhoso, que incrível, estamos se Verdade. amando. É assim. Glória a E Deus. é não desistir, é estar aí com Jesus, porque Jesus faz. Eu sou um milagre, o Eduardo é um milagre de Deus, ele dentro do contexto dele de milagre, eu no meu. Deus juntou, olha só, Deus forjou ele para mim e eu para ele, porque foi junto, foi há cerca de 10 anos. Deus salvou os dois, moldou para que hoje a gente Sim. possa ser testemunho para alguém e viver essa vida de testemunho, né, diário, assim. Glória a Então, Deus. nós somos muito gratos a Deus, porque se não fosse ele, né, jamais Eu estaríamos cheguei a aqui. orar para terminar o namoro. Aham. Senhor, tô aqui para te dizer que eu tô saindo fora. Mulher maluca. É o começo, é o começo, é o conhecendo. Deus respondeu. Deus Ah. falou bem assim para mim, assim, ó. Ama como ela quer te amar e não consegue. Você ama Eita, Jesus, constrange, né? ama como ela quer te amar e não consegue. Aí eu ia lá e voltava atrás, tudo. Meus irmãos, a gente tem assunto aqui para mais É. uma temporada inteira se a gente ficar aqui. Mas foi muito bom ouvir vocês, muito bom Amém, mesmo. Muito tamo bom junto. Casal também. abençoado. E último episódio, né? Propósito sim, vão ter outras temporadas também. Então, não, mais uma vez, né, Esther? Pede pro pessoal aí compartilhar. Compartilha, gente, Isso. compartilha. Faça Vamos o evangelho. engajar esse podcast, né? Vamos trazer mais pessoas para estar nos assistindo, se inscrevendo no canal, que é de suma importância, né? E Tá quando se você inscrevendo. compartilha também, você Isso. divulga, né? É, isso é Isso. importante. O YouTube, o Instagram, eles É. identificam que você está compartilhando e eles soltam para mais É pessoas. uma forma de fazer missão, né? Sim, tá É. fazendo Uma forma de missão. fazer Não missão. compartilhe coisa que É, não presta. Coisa que é. presta, irmão. Coisa que É. vai edificar o casal, o Edificar, é. casamento, tudo, tá bom? Verdade. Então, pra gente encerrar, vou pedir pro Eduardo fazer essa oração.
Orar pelos casais, Vamos lá, orar então. por nós, por tudo. E agradecer por esse episódio também que a gente termina aqui. Amém. Propósito do Sim, vai vir o terceiro, se Deus quiser. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos aqui Sim, fazendo Jesus. parte, Senhor, desse trabalho que o Senhor tem colocado no coração dos teus servos. Nós sabemos do propósito genuíno, Senhor, dessas ações, das intenções, de tudo que o Senhor tem feito aqui, das Sim, vidas que o Senhor Deus. tem trazido e principalmente das vidas que o Senhor tem alcançado, Senhor. Glória a Deus. Nós cremos que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Abençoa, Pai, a Sim, vida de Jesus. cada um dos envolvidos, direto ou indiretamente, Glória a Deus. daqueles que esse programa está alcançando, Senhor. Edifica as vidas através da tua palavra, através daquilo que a tua palavra tem feito na vida dos teus servos, Senhor. Das pessoas que já passaram por Sim, meu aqui, Deus. das que estão passando, Sim, das que ainda Jesus. vão passar, Senhor. Que o Senhor prospere o trabalhar das suas mãos, Pai. Sim, Que o Pai. Senhor seja com eles, Glória a Senhor, Deus, em sim. cada momento, em Sim, cada Jesus. instante, Senhor. Capacitando, guardando, livrando, conduzindo, Senhor, para Sim, que eles Jesus. sejam um instrumento para a Sim, meu Pai. glória e Em louvor nome de do Jesus. teu nome, Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.